Vixe, então vai ter treta com Peter Jordan de novo? Eu não sei exatamente o que aconteceu aqui, mas parece que aconteceu alguma coisa. Eu fiquei sabendo desse caso através de um vídeo do Ramsés. Ele fez um react de uma participação do Peter no canal do Arthur do Val Mamãe Falei. Eu ainda não assisti esse trecho da conversa que a gente vai ver, então eu realmente não sei o que o Peter disse, mas parece que ele falou alguma coisa sobre os nerdolas. Eu vi que depois desse vídeo do Ramsés, o Giga também fez uma série de vídeos, então talvez tenha bastante coisa que o Peter disse, não sei. Porque assim, o papo do Arthur com o Peter durou 1h30, só que eles não vão ficar falando sobre isso durante 1h30, né? Eu assisti o começo do vídeo até chegar no ponto em que o Ramsés estava reagindo, mais ou menos naquele ponto, e já se passaram uns 14 minutos de conversa, mais ou menos, quando o Peter começa a falar dos cancelamentos que ele sofreu. E aparentemente é neste contexto que os nerdolas vão entrar no meio da discussão. E parece que é realmente um bom conteúdo para React, é um conteúdo pertinente. Não sei se o Peter vai falar algo diretamente sobre mim, se ele vai citar algumas das tretas em que eu estava envolvido, direta ou indiretamente, porque eu realmente deixei para reagir tudo isso em primeira mão com vocês. Eu não vou mentir, espero que não seja uma treta. Eu espero que simplesmente eles conversaram sobre isso aí, falaram mais ou menos o que rolou. Mas vamos ver, né? Se você tá curioso pra saber o que saiu dessa conversa do Peter com o Arthur, já sabe, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Você já garantiu a sua assinatura na Nerdola Comics? Pois é, agora a gente tem um plano de assinatura lá no Apoia-se com várias categorias. Você pode ser um sidekick Nerdola para ter o seu nome em todas as HQs, ou então você pode ser um capitão Nerdola que tem uma série de benefícios. Acesso antecipado a spoilers, participação no processo criativo, você vai ajudar a escolher nomes de equipes, de personagens, vários sorteios com prêmios incríveis, inclusive sabe qual foi o nosso primeiro sorteio? Um PS5. Cupom de desconto exclusivo para as camisetas aqui do Traje Cômico da Liga Nerdola. E ainda lives fechadas só para os nossos capitães e também para quem assinou os planos acima, onde a gente vai atualizando a comunidade dos nossos projetos da Nerdola Comics. Mas você pode ajudar ainda mais sendo um super Nerdola. Nesse plano você realmente vai assinar para receber todas as HQs físicas que a Nerdola Comics lançar na sua casa. E para os magnatas que nos acompanham, temos também a categoria do Lorde Fundador Nerdola. Esse vai receber todas as suas HQs autografadas por todos os integrantes da Nerdola Comics. Ainda vai ter carteirinha de Lorde Fundador, acesso vitalício ao CMB e um grupo exclusivo de WhatsApp com a gente. Tá valendo a pena ou não? Dá uma olhada no link do comentário fixado também ali na descrição, confere os nossos planos em detalhes e considere fazer essa assinatura para ganhar essas recompensas e também para ajudar a gente nesse projeto incrível. Tô contando com você, obrigado por escutar o recado até o final, agora vamos pro tema do vídeo. Então aqui estamos nós, o vídeo Peter Jordan falou verdades na minha cara. Um título bastante chamativo, né? Clickbaitzinho meio padrão pra chamar atenção, faz parte, o YouTube meio que força os criadores de conteúdo a isso. E nesse momento o Peter começa a falar sobre as suas desavenças na internet. E já começa com um nome bem interessante, olha só. Felipe Neto é um cara que eu não gosto. Falo abertamente, porque eu acho que é um cara que atacou muita gente desnecessária, atacou muito influenciador de muito criador de conteúdo. De acordo, também não gosto. Que não tá fazendo nada. Justamente por não fazer nada, ele colocava selecionava um grupo pra quem não fazia nada. Então esse tipo de coisa eu achei que era maldade, pura maldade. Como tinha uma massa de manobra muito grande, que são as corujas, né, que é bom aceitar qualquer coisa, então ele usava isso a favor dele e ele gerou pra mim um movimento muito grande de cancelamento. O gabinete do ódio do Felipe Neto, né, as corujinhas lá. É exatamente isso. Pô, aqui vocês já sabem, né? Assina embaixo tudo que o Peter tá falando. Ali dentro do Twitter, né? Muita gente copiava os cancelamentos dele. Mas você não foi alvo de cancelamento dele, foi? Não. Alvo de cancelamento dele, não. Mas eu tava no bolo, mas ele já entrou em treta comigo e tentou. Você já foi alvo de cancelamento de quem? Olha, a minha ex foi mais ou menos alvo de cancelamento dele. Tipo, na verdade, ela tava sendo cancelada e o Felipe Neto entrou no bonde pra chutar lá também. Fez vídeo chamando ela de retardada, um negócio horrível, realmente, né? Um influenciador do tamanho dele, atacando ela simplesmente porque ela tinha dado alguma opinião antifeminista, alguma coisa do tipo. E, enfim, vocês provavelmente já têm uma noção, né, da história. Já fui, cara. Eu já fui alvo de cancelamento, inclusive. Eu sempre que já fui, eu lembro que eu fiz uns 2 vídeos já te defendendo aí de alguém que queria te cancelar. Mano, o Peter Peter Não, tá difícil é incancelável. hoje, né? Eu já fiz mais do que 2, com certeza. Mas talvez eu também estive no meio das tretas onde... Aí que tá, o ponto é... A única coisa que eu tinha visto ampassando o vídeo do Ramsés é que eu acho que ele não classificou a treta com os nerdolas como um cancelamento. Isso eu achei muito interessante. Mas eu não cheguei a ver se foi exatamente isso, né? Então, vamos ver. Cancelável, ele é incancelável, cara. Não, mas cara, mas assim, primeiro quando a gente fala cancelar, a gente tem que definir o que é cancelar. Cancelar, por exemplo, tirar alguma coisa tua. É você perder, ter um revés realmente. Porque hoje em dia isso não tá mais acontecendo, é muito difícil isso acontecer. Aconteceu no Monark, perdeu tudo. Eu
gosto dessa classificação, mas eu acho que se isso é o cancelamento, tudo bem, né? O cancelamento pode ser quando você efetivamente sofre os danos dessa ação de cancelar. Mas se você não sofre os danos, seja porque os seus patrocinadores, por exemplo, estão do seu lado e não abrem mão de te patrocinar porque você está sendo cancelado na internet, não significa que você não foi alvo de um cancelamento, né? Talvez a gente possa fazer a diferenciação do cancelamento para tentativa de cancelamento. É tipo, se você tenta matar uma pessoa e não consegue, você não é um assassino, você não cometeu um homicídio, mas você, né, praticou a tentativa de homicídio. Então, talvez dá para ir mais ou menos por essa linha, porque o cancelamento, ele realmente perdeu muita força. É muito mais difícil você cancelar alguém hoje em dia. Acho que não só porque banalizou, mas também porque as pessoas ficaram ainda mais segmentadas, né? Então, quem passou por todos esses anos de cancelamento emitindo opiniões de direita, obviamente só está cercado de marcas que já não vão se dobrar a qualquer cancelamento. É óbvio, né? Então, eu me torno muito mais incancelável no momento em que não tem a Bis jorrando dinheiro na minha conta, Burger King ou qualquer outra grande empresa. Então, eu só não sou mais vítima dos cancelamentos porque eu estou numa posição onde eu me torno quase que intocável pelos canceladores. Beleza, os caras estão falando que eu dei uma opinião muito machista. Oh, meu Deus, o Jonas Bressan não vai mais me patrocinar por causa disso, ou qualquer uma das marcas que já estava me patrocinando durante todo esse tempo, sabendo das minhas posições e, enfim. Então, existe esse fenômeno. Não significa que eles não estão tentando cancelar ainda. É uma coisa que frequentemente ainda acontece no Twitter. Pegar alguma fala fora de contexto ou retirar maliciosamente de contexto para imputar um crime. O que essas pessoas estão tentando com isso? Elas estão tentando cancelar. Elas talvez só não estejam conseguindo, mas é por isso que a tentativa de homicídio ainda é um crime, né? Porque não é porque a pessoa foi incompetente na hora de concretizar o seu assassinato que tá tudo certo. Então, é uma pessoa limpa e justa e nada ali aconteceu. Essa pessoa tá com uma arma, engatilhou a arma, apontou a arma pra você e puxou o gatilho, não é porque ela esqueceu de carregar a arma que tá tudo certo. Ela não te matou por incompetência, mas a intenção estava ali. Então, além dos cancelamentos que o Peter efetivamente sofreu, em outros momentos tentaram cancelar, mas não conseguiram. Porque o Peter é um cara que tem grandes marcas ao seu redor. Então, o Peter é cancelável nesse sentido. Mas as marcas que deixariam de patrocinar o Peter por causa de uma comoção pública na internet só o fariam se fosse um cancelamento vindo da esquerda. Então, até por isso, novamente, eu não sei o que ele vai falar nesse vídeo, né? Porque ele tá tratando de cancelamento quando você perde alguma coisa. Então, até por essa definição, não faz sentido tratar a treta com os nerdolas, por exemplo, como cancelamento. Porque ele não perdeu nada, né? Tretando com a gente. Foi só realmente um bate-boca público, chato no máximo, né? Deboche, essas coisas todas que incomodam, mas ele não chegou a ser diretamente afetado, a perder um patrocínio, perder dinheiro por causa dessa treta. Ou pelo menos, se aconteceu, não foi por causa de uma ação dos nerdolas. No máximo seria porque, sei lá, uma empresa que tá patrocinando ele, não gosta de te ver tretando na internet. Então, pela treta, de forma genérica, pode ter se afastado. Mas não por causa da posição. Porque essas empresas que largam a mão, sócio do seu... Sócio não, né? Não é uma sociedade do seu parceiro, né, da pessoa que estão patrocinando ali no primeiro burburinho de Twitter, são as empresas que estão tentando agradar os lacradores. Muito raramente ao contrário. Tudo bem, recentemente a gente viu o caso aí da brochada SS Sinistra, né? Ótimo título do Ramsés. E nesse caso eles perderam o patrocínio da Insider. Mas perceba, precisa ser uma coisa extremamente absurda. Uma das coisas mais absurdas da história da internet brasileira. Porque... já falei, né? Foi infinitamente pior esse caso recente aí do que o caso do Monark. Muito pior, não tem comparação. E aí perderam o patrocínio da Insider. O Monark, por muito menos, perdeu a monetização do canal, perdeu o podcast, teve que sair do país. Então, pra esquerda sofrer 1% do que a direita sofria no auge do cancelamento, eles precisam fazer uma merda 200 mil vezes pior e ainda assim o cancelamento sobre eles vai ser 200 vezes mais fraco. Uma ou outra marca até podem soltar a mão, porque não, aí passou do limite mesmo. Mas várias ficam, porque dane-se, ele tá apoiando o Lula, então tá tudo certo. Na direita você não tem esse privilégio. Várias marcas muito grandes só aceitam se relacionar com você se você for ou neutro politicamente ou de esquerda. Se você for declaradamente de direita e manifestar realmente... Porque assim, o Peter até é declaradamente de direita, mas ele se comporta como uma pessoa politicamente neutra, pelo menos na maior parte do tempo. Então, por isso ele consegue dialogar com as marcas. Agora, se ele se posiciona de forma muito mais contundente a favor da direita e, né, defendendo as postas de direita, inclusive aqui, ele está conversando com
políticos, né? Só o fato de ele aceitar ir num programa do Arthur já é uma coisa que poderia queimar o filme dele. Então, assim, o Peter é neutro durante boa parte do tempo, mas não totalmente. Então, ele até é um pouco posicionado. Mas ele é neutro o suficiente para conseguir ainda dialogar com algumas marcas que não aceitam se envolver com quem é de direita, assim, totalmente, né? Abertamente, que aborda esses temas com frequência no seu canal, nas suas redes sociais. Mas já divaguei o suficiente, né, sobre conceitos do cancelamento. Vamos escutar o que o Peter continuou falando aqui. Tudo. Ali foi um cancelamento. Mas no meu caso, por exemplo, já tive cancelamento que eu posso dizer até que foi passivo. Quer ver um caso? Por exemplo, eu tinha feito um vídeo, foi da Viúva Negra. Do filme da Viúva Negra, onde eu elogiei o filme da Viúva Negra, mas eu falei que podia ter sido, tivesse cenas melhores, né? Porque no final ela tava levando um tapa na cara. Se era pra empoderar a mulher, podia ter feito ela não sofrer aquelas consequências no final, né? Eu não acho esse filme horroroso, mas é um filme, no mínimo, muito meia-boca e o final é uma merda. Ele tem momentos horrorosos. Tem uma outra coisa legalzinha, mas é de medíocre pra ruim. É que saiu tanta coisa pior depois desse filme. Esse foi um dos primeiros... É difícil falar um dos primeiros grandes flops da Marvel, porque o momento que esse filme foi lançado também foi péssimo, né? Foi durante a pandemia e eu nem sei se ele chegou... Acho que ele nem saiu pro cinema, então nem tem a bilheteria ali pra você quantificar, né? O tamanho da receita. Mas é um filme que tem muita cagada, realmente. E, de fato, na crítica do Peter, ele até pontuou alguns dos problemas, mas ele pegou leve. Ele pegou leve com o filme, com certeza. A maioria das pessoas que falou sobre esse filme criticou bem mais, a menos que fosse Lacrola, né? Porque aí é tudo lindo, perfeito, maravilhoso, empoderamento feminino, uhul. Mas falei que gostei do filme e tal. Só que o que acontece? Eu tinha sido chamado pra uma... Não, minto. Aí o que acontece? Eu caí numa treta dentro do Twitter, sem eu pedir, que pegaram esse vídeo meu, Sem o título, porque título de vídeo não diz que o vídeo é. Não, O título do vídeo É o que eu falei, né? Ferramenta da plataforma, é difícil. Você precisa chamar atenção com título e thumb, não tem como fugir disso. é sempre aquele gatilho que, tipo, mostra curiosidade, quer pegar o cara pela versão, pelo que é o contrário. Então, geralmente, a gente faz um título diferente do que o conteúdo entrega. Então, tava lá. Viúva Negra não foi isso tudo. Você não me lembra o que era, né? Então os caras pegam o título, levam pro Twitter, aí, é um machista, só fala bem de filme masculino e todos os filmes femininos não gostam. E, cara, quem acompanha meu trabalho sabe que eu tinha falado super bem de Capitã Marvel logo antes, né? Sim. E falei bem também de Viúva Negra, que eu gostei. Falou, inclusive, muito bem de vários filmes horríveis protagonizados por mulheres. Mas tem bons filmes protagonizados por mulheres. A gente sabe que essa é uma crítica besta dos Lacrolas desde sempre, né? É porque eu não gosto de nenhum filme protagonizado por mulher. Pô, a gente adorou, por exemplo, o filme da Bailarina. Uma protagonista mulher badass pra caramba, filme. Esse é um filme muito bom. Esse é um filme sensacional. E a personagem é sensacional, o protagonista é muito, muito legal mesmo. É um derivado do universo de John Wick, que ainda assim respeita o John Wick naquele universo, mas constrói essa personagem coadjuvante daquele universo, digamos assim, que nesse filme é a protagonista, de uma forma muito competente e, cara, o filme é puro entretenimento de altíssima qualidade. Belíssimo filme de ação. Então, é óbvio, né, chovendo molhado, falar o problema nunca foi ter uma protagonista feminina. O problema é ficar lacrando em cima disso. E esse filme da Viúva Negra, ele evidentemente tem algumas lacradas, assim, inquestionáveis, né? Todo o arco final do filme, não só o arco final, né? A trama das Viúvas Negras é uma trama sobre relacionamento abusivo, digamos assim, né? O vilão é praticamente como se fosse um cafetão delas. Tem ali um combate final que é uma alegoria à violência doméstica, coisas desse tipo. Então, assim, fica complicado, sabe? Não é um filme que simplesmente tá querendo te entreter e contar uma boa história. É um filme que tá querendo lacrar e tá querendo militar. E isso acaba sendo um problema no filme, porque ele se perde muitas vezes. E o Peter, eu lembro que ele criticou essa parte final do filme. Se eu não me engano, ele fala que, você quer empoderar a Viúva Negra, mas aí você coloca ela numa sequência totalmente submissa, sabe? É quase que contraditório com a mensagem que você quer passar. Eu não acho tanto, porque eu entendo que o próprio feminismo tem esse problema, né? Quer dizer, eu tô concordando com o Peter, mas é que eu entendo que isso é uma característica inerente ao feminismo, a contradição. Porque ao mesmo tempo que a mulher é empoderada, ela é uma vítima. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E é exatamente isso que acontece com a Viúva Negra nesse filme. Porque é a agenda feminista, cuspida e escarrada na história. Só que como o Peter não gostou do clímax feminista, pronto. Aí acabou. E também, né, por causa da thumb, do título. E vem o mesmo papinho de sempre. E aí você vê, jogaram no Twitter pra encher o saco e deu resultado. Ele perdeu o patrocínio por causa disso. É o que ele vai terminar de contar aqui, né? Então, esse é basicamente o mesmo modus operandi que eles têm até hoje. Só que hoje com muito menos força. Porém, quando eles fizeram isso com o Peter, mesmo que ele tenha dito que foi um cancelamento passivo, não tenha dúvida de que eles estavam loucos pra tirar patrocinadores dele. E acho que nesse caso, talvez o Peter na época, não lembro se ele tornou isso público. Se tivesse tornado, eles teriam comemorado.
sem a menor dúvida. Conseguimos tirar um patrocínio desse machista escroto. Uma coisa absurda, né? Então o comportamento é o mesmo e a intenção é a mesma. O que mudou foi só a efetividade. E vou além, tá? Muito dessa queda de efetividade é mérito nosso. A gente tá tomando porrada aí durante tantos anos. Precisamos também, né, exaltar os nossos méritos quando a gente consegue avançar alguns metros neste campo de batalha. Mas vamos seguir. Mas os caras não adianta, cara. Quando os caras... Eles precisam escolher um alvo, cara. O prego que se destaca leva martelado. Então, cara, como eu sempre fui o maior canal de cultura pop, e cultura pop é um nicho que se politizou muito. Muito, mais do que deveria. Mas, pra mim, o que mais se politizou foi cultura pop. Tanto é que surgiram vários canais. Mais do que deveria. Interessante essa afirmação do Arthur, né? Óbvio que mais do que deveria. Só que só foi mais do que deveria porque se tornou uma ferramenta política, uma arma política da esquerda, em especial. Tem uma frase americana que eu já falei várias vezes em vários vídeos que diz que política é rio abaixo a cultura. Então, eles têm essa compreensão de que as mudanças sociais começam na cultura e desaguam para a política. Então, se você quer fazer mudanças políticas, você tem que começar mudando a cultura. Então é óbvio que a cultura pop foi absolutamente politizada. Virou uma arma política mesmo. E muito eficiente durante muitos anos. A gente está agora começando a sair das garras esquerdistas nesse âmbito da cultura pop. Começando porque perdeu muita efetividade, porque agora as pessoas entendem como a cultura foi instrumentalizada pela política, né, por parte dos esquerdistas. Mas é fácil você entender por quê, né? O meio da cultura pop foi altamente politizado. Foi. E isso foi planejado. E o que a gente estava fazendo aqui do nosso lado, simplesmente mostrando, provando, reclamando, criticando e escancarando tudo isso, foi simplesmente uma forma de resistir à instrumentalização política que estavam impondo nas obras que a gente sempre amou, né? De cultura pop, né? De cultura pop entre aspas, que são políticos, são canais políticos, totalmente políticos, de direita. Aí eles me colocaram lá falando que eu era machista e tal. E na época eu tinha um patrocinador que cancelou uma campanha comigo porque eu caí nessa bolha dizendo que não queria que eu tivesse envolvido polêmicas, nada. E eu não me envolvi em nada, mas não adianta, os caras nem quis saber o que era. Não, isso é um cancelamento. Por isso que eu sempre falei pro Peter, não tem comparação entre a tretinha dos nerdolas e as tretinhas com os esquerdolas. Porque ele não corre nenhum risco tretando com a gente, no fim das contas. É só bate-boca na internet e, no máximo, algumas pessoas vão pentelhar ele nas redes sociais e tal, mas não tem comparação. A gente não vai fazer ele perder um patrocínio. Como eu disse, no máximo ele perderia um patrocínio porque ele tá tretando e a empresa não quer ver ele tretando. Mas não por nossa causa, não pelas nossas ações. Mesmo porque também a gente nunca pediu isso, a gente nunca foi atrás disso. Acho que ninguém quer que o Peter perca patrocínio. Ninguém é forte. Talvez tenha algum nerdola que desejaria isso, mas pelo menos assim, falando por mim, eu não quero. Eu quero que o Peter seja cada vez mais bem sucedido. Por isso que eu discordo veementemente quando ele coloca nerdolas e lacrolas no mesmo bolo, quando ele fala que é a mesma coisa, porque já tretou com os dois lados e é igual. Não é, e no fundo ele sabe que não é. Talvez quando ele tá no olho do furacão, no calor do momento, no meio da treta ali, que ele tá incomodado com aquilo, ele possa pensar que é. Mas acho que talvez, passando um tempo, e talvez seja o que eu sinta nessa conversa, se ele realmente for para essa direção de falar que os nerdolas não cancelaram ele, quando ele se afasta e o sangue fica mais frio, né, consiga perceber que não é a mesma coisa. Que não dá realmente para comparar. Talvez, né? Mas vamos ver para que direção essa conversa ainda vai. Isso é um cancelamento, foi um cancelamento, entende? Então... Teve o do Assassin's Creed também, recentemente, não teve? Mas eu não perdi nada. Ó, é a mina ali que puxou, né? A treta com os nerdola. E ele já começa falando, mas eu não perdi nada. Ao contrário, no Assassin's Creed, eu me lembro que eu tava no hotel uma vez, e eu não fiz pra ganhar biscoito de ninguém. Eu fiz de uma opinião, eu falei que eu não vejo problema nenhum. Interessante que ele falou, eu não perdi nada. Ao contrário, como assim? O que é o contrário de não perder nada? Você ganhou, então. Se for o caso, você já tá vendo uma diferença bizarra. Você treta com lacrola, você perde patrocínio. Você treta com nerdola, você ganha patrocínio. É realmente o oposto de ser cancelado, né? O protagonista de Assassin's Creed ser um personagem negro, né? Eu não vejo problema. Peter, não vejo problema nenhum. Não, mas fulano de tal falou, admitiu e você não admite. Eu não admito. Porque eu não vejo problema. Eu tenho direito. E tentar. Acho que ele ainda tá errado sobre isso, mas também já passamos bastante, né, desse ponto aí, tá de boa. Fizeram 500 milhões de vídeos, né? Os canais de direita, né? Fizeram 500 milhões de vídeos aí, me atacando, mas... A maioria foi do Giga, né? Vamos combinar. É sempre assim. Eu fiz alguns, mas não tava atacando também, né? Essa palavra aí meio desmedida pro que teria sido. Novamente falando por mim, foi de fato um debate. O Peter falava uma coisa, eu discordava e apresentava os meus argumentos e é isso aí.
Mas não tive cancelamento nenhum, ao contrário. Eu lembro que uma vez que eu tava no hotel, um cara do Ubisoft falou, cara, pô, Pedro, que bacana te encontrar aqui, tava no café da manhã no hotel. Tu sabe que o teu vídeo lá, a gente sempre mostrou de case pro pessoal lá da Ubisoft, mostrou o que o pessoal tá achando e usamos você pra mostrar o outro lado. Legal. Né? Então foi exatamente isso. Quando ele tretou com os nerdolas, a Ubisoft agradeceu e disse que o vídeo dele virou um case pros caras. Eu vou falar o quê? O próprio Peter tá falando. Ele não foi cancelado por nós. Pelo contrário, quando ele tretou com os nerdolas, foi bom pra ele. Agora, foi bom pra gente? Eu não acho. Não acho que pra gente foi positivo. E por quê, tá? Só pra fechar esse ponto sobre o Assassin's Creed. Pra mim, Assassin's Creed do Yasuke ali é uma lacrada das mais óbvias de todas. Eu entendo... o Peter não vê problema porque tá tudo certo. Não é problema simplesmente ter um protagonista negro. Não é simplesmente ter um protagonista negro. É claramente uma lacrada. Tem uma desculpa pra colocar um protagonista negro numa história que se passa no Japão. Ah, mas é um personagem histórico. Ah, mas Assassin's Creed não é 100% fiel à história. E qualquer coisa que seja. Foi uma desculpa pra colocar um protagonista negro numa história do Japão. Então, pra mim, essa é uma das lacradas mais óbvias de todas, assim. E quando você interdita esse debate falando que, pô, quem fala que isso é lacração tá se passando aí, já tá vendo lacração em tudo, fica complicado, porque se nenhuma lacrada extremamente óbvia é passível de crítica, então o que sobra pra você criticar é bem pouco. Vários filmes lacradores que passam mensagens lacradoras não são absurdamente escrachados, mas nem por isso eles não estão atendendo a agenda, passando mensagenzinha. Fora que não é nem só o jogo em si, a mudança no jogo em si, mas todo o background que a gente conhece e que prova o nosso lado, né? Quando a gente vê escândalos como o da Sweet Baby Inc., uma empresa que existe para impor lacração nos jogos, quando a gente vê vazamentos de dentro da indústria, onde tem algoritmos sendo utilizados para colocar uma diversidade forçada nos jogos, então, tipo, antes de pensar no jogo, na gameplay, na história, já tá sendo pensada a diversidade que precisa ter naquele jogo para contemplar a DEI, né, ESG e fazer o jogo se adequar aos padrões modernos. Então, tudo isso prova que não é só a teoria da conspiração dos nerdolas. Não, isso está acontecendo e essas empresas trabalham dessa forma. A parte dos games, eu não estou tão inteirado. Então, eu não me lembro, por exemplo... Eu tenho quase certeza que a Ubisoft já participou de vários escândalos de lacração. Tipo, escândalos, né? Talvez seja uma palavra forte, mas tem várias provas de que a empresa é lacradora para além desse jogo. Mas eu posso estar confundindo com outra, porque... O mundo dos games eu acompanho um pouco mais de longe. Eu acho, por exemplo, não tenho certeza se era da Ubisoft, mas eu tenho a impressão de que era na Ubisoft um jogo que tinha um grupo de vilões, tipo um grupo terrorista, assim, que tinha um logo que era uma mão cerrada e aí falaram que parecia o logo do BLM e a empresa, pra não desagradar a militância esquerdista que achava um absurdo uma representação parecida com o BLM sendo representada como vilão. Imagina o que eles... Um cristão, né? Como que ele se sente vendo que praticamente todas as representações cristãs na cultura pop ao longo dos últimos anos foram vilanescas, né? Mas enfim, esse movimento não podia ser representado de forma pejorativa, de forma alguma. Foi um descuido, foi sem querer. Eles foram lá e mudaram. Que não tenha sido a Ubisoft ainda serve para ilustrar como a indústria dos games está tomada por isso. Teve o Gamergate, que já provou muito disso, né? A própria Sweet Baby Inc., que eu acabei de falar. Então o meu problema com o Peter nessa treta do Yasuke foi simplesmente isso. Ele falar que pra ele não é lacração e tá tudo certo, seria uma coisa. Mas ele chegar falando, pô, quem tá vendo lacração nisso já tá vendo lacração em tudo, pra mim é o problema. Porque se ele acha que não foi lacração, ou se ele não... foi lacração, mas não tem problema, é uma lacração que eu gosto, que eu aceito, que eu compro. Tá, aí é com ele. Agora, a gente não pode se incomodar, porque se incomoda daí é só racismo mesmo? Cara, não. Pelo amor de Deus, não. Eu não estou dizendo que ele falou isso porque, né, todas as vezes o Peter se defende falando não foi isso que eu disse, estão colocando palavras na minha boca. Então, o ponto é, no mínimo a crítica dele dá a entender isso. E talvez os lacradores da Ubisoft entenderam a mesma coisa, elogiaram e falaram que foi um case de sucesso. Mas beleza, vamos ver o que mais ele falou nessa conversa aqui. Então isso foi bom. Que legal. Eu achei legal. Cara, eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que me entristece, isso tem muito no público brasileiro, cara, é a falta de você ter a percepção das nuances. Eu vou dar um exemplo pra você. Você assistiu aquele filme que é o cara lá contra a pedofilia? Vi, Som da Liberdade. Sons da Liberdade. Eu achei esse um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Eu gostei. Muito ruim. Eu achei ele muito ruim. Trilha sonora horrorosa, fora o ator principal. É um filme barato, cara. É um filme barato, assim, teve uma cena boa que é a cena de ação quando ele tá no rio, que dá uns tiros lá, você não tá esperando, mas é muito clichê, o cara fingindo que tá chorando numa atuação infantil, assim, uma coisa O Arthur não é um bom crítico de cinema. ridícula. E no mesmo período, se não foi na mesma época de Barbie, eu tô viajando. Não. Eu não tô nem falando por causa disso, tá? Por causa da crítica dele ao Som da Liberdade. Eu já vi ele falando de uns outros filmes e
E não é nem por questão ideológica e tal, não concordo com a leitura e análise dele dos filmes mesmo. Não, isso foi bem antes. Mas teve algum filme de esquerda que lançaram na época e o filme era bom demais. Que eu esqueci qual que era. Agora eu não sei. Bom, aparentemente ele achou Barbie muito bom e o Som da Liberdade muito ruim. Ele tá usando esses exemplos. Bom, é o gosto dele. Péssimo, né? Um gosto horroroso, mas tudo bem. É o gosto do cara. Gosto não se discute. Mas ele basicamente tá querendo dizer que ele viu um filme de direita, eu vou colocar entre aspas, né? Porque Som da Liberdade não deveria ser um filme de direita só porque é um filme que combate o tráfico infantil. Mas acaba sendo. Já falamos disso muitas vezes aqui no canal. Então é um filme de direita que ele não gostou e tem um filme de esquerda que ele achou bom. E que você não pode falar isso porque as pessoas vão achar que, pô, então você tá... o que a direita faz é ruim, o que a esquerda faz é bom, qualquer coisa do tipo, né? Eu já falei isso, né, em outros momentos, que você pode gostar de um filme lacrador, inclusive se você percebe que ele é lacrador, mas você gostou do filme pra além disso. Você gostou do filme apesar das lacradas. O meu exemplo sempre é o Batman do Robert Pattinson, que algumas pessoas, não, mas esse filme não é lacrador. Tá, eu não vou abrir mais esse parênteses pra falar desse filme agora. Mas eu acho que sim, você pode gostar de um filme que tem lacradas. Mas é importante você saber que tem lacradas, que as lacradas estão lá, até pra você não ser manipulado sem perceber. Porque o pior da lacração é exatamente isso, né? A intenção original era manipular as pessoas sem que elas percebessem que estavam sendo manipuladas. Todos os filmes que você assiste te passam a mensagem de que o comunismo é bom, o socialismo é bom, de que o movimento negro é bom, o feminismo é bom, o movimento LGBT é bom, e de que o machismo é ruim, o patriarcado é ruim, os homens são ruins, os homens brancos e héteros são maus, os cristãos são vilões, o capitalismo é uma merda. Todos os filmes vão te passando essa mensagem. Tudo que você consome vai te passando essa mensagem. A intenção deles é fazer com que você vá absorvendo isso sem nem perceber. Então, por isso que é importante você, pelo menos, ter o senso crítico de conseguir entender a mensagem que o cara tá querendo te passar. E aí, abstraindo disso, você até pode gostar ou não. Pegando um exemplo meu aqui, né? A For Fun, uma das minhas bandas favoritas. No primeiro álbum, eles têm uma música que se chama Viva la Revolution. É uma música ultra esquerdista. Mas eu acho a melodia dessa música boa. Eu concordo com a letra da música? Não. Mas a melodia é boa, pra mim, pro meu gosto musical. É muito melhor quando você gosta da melodia e da letra e da mensagem da música, óbvio. Mas pra você gostar de algo, é super válido você conseguir separar as coisas. Agora, tem ressalvas. Porque desde o que aconteceu com Charlie Kirk em especial, eu venho falando que uma coisa é você ainda conseguir gostar. Agora, é problemático você saber que aqueles artistas, aquele grupo, enfim, são ultra esquerdistas e em última instância querem te exterminar e você continua financiando. Então, aí a discussão vai pra outro lado. Agora, o seu gosto é meio que incontrolável, né? Se você gosta ou não de uma coisa, você pode escolher não consumir algo que você gosta por uma questão ideológica. Pra fazer um boicote, adoro bis, mas não vou mais consumir porque eu sei que, né, os donos da marca lá, Mondelez, sei lá, alguma coisa assim, são super lacradores, né? E financiam uma cacetada de esquerdistas pelo Brasil. Então eu gosto, mas eu não vou consumir porque eu não quero financiar essa merda. Isso você pode controlar. Agora, você tem como não gostar, simplesmente? Pô, eu vi que tem várias lacradas no filme do Batman, mas eu gostei do filme. Se eu falar que eu não gostei, eu vou estar mentindo. Tem coisas que eu não gostei. E as lacradas eu não gostei. Mas o filme como um todo, eu curti. Acho que é basicamente o que o Arthur tava falando, só que criticando o Som da Liberdade e elogiando Barbie, né? Que é um pouco complicado de defender. E depois o filme... ainda estou aqui, né? Mas não, já foi mais depois. recente. Isso foi mais pra frente, mas eu tô lembrando que eu defendi os dois filmes. Eu gostei dos dois filmes, né? E tipo, cara, quando eu... Mas Ainda Estou Aqui é um filme ruim. Não é horrível, tipo... É que não é um filme, na minha opinião, não é um filme digno de Oscar. É um filme com gravíssimos problemas de ritmo, e de todos os filmes que estavam indicados ao prêmio de melhor filme, possivelmente era o mais fraco. Tecnicamente falando, as atuações realmente foram boas, né? Especialmente a do... Cara, eu acho que eu gostei até mais da atuação do Selton Mello do que da... É Fernanda Torres? É Fernanda Torres e a Montenegro é a mãe, né? Me deu um branco agora o nome das atrizes, mas enfim. A atuação dela é boa e ela meio que carrega o filme, né? Porque o Selton Mello mesmo, ele... Bom... Ele some durante boa parte do filme porque faz parte do papel dele. Mas enquanto ele tá no filme, eu acho a atuação dele a que mais se destaca. A ambientação também é muito boa e tal. Então tem alguns méritos técnicos, mas a condução geral, assim, o ritmo do filme, pra mim, foi extremamente maçante. Só que esse filme sofreu o problema oposto, né? Porque era um filme que você não podia criticar. Porque, é um filme nacional que tá concorrendo ao Oscar, é muito importante pro Brasil. Você não podia falar mal desse filme. Você não podia não gostar desse filme. E isso tanto é verdade que eu sei de muitas pessoas que nos bastidores confidenciaram que não gostaram do filme, mas em público falaram que gostaram. Porque tava pegando mal falar
que não tinha curtido, porque não, tem que ser a coisa mais perfeita do mundo, porque é o Brasil e tal. Se você não gosta, você não é patriota. Enfim, são muitas tretas, né? Estamos requentando mais uma aqui, deixa pra lá. Engraçado que quando eu fiz o review dos 2 filmes, eu não tinha me ligado que já era um filme politizado. Entende? Então, começaram a fazer isso. Não, mas Ainda Estou Aqui também? Eu não sabia. Pô, meu. Irmão, eu não me ligo. Minha reação é a mesma do Arthur. Você não percebeu que Ainda Estou Aqui é politizado? Impossível, Peter, desculpa. Peter, Eu pelo só amor de Deus, eu só cara. assisto Ninguém caiu nesse papinho, Peter, ninguém caiu. Eu juro pra você que eu não negócio dele é sabia. o Eu não sabia, conteúdo, cara. Eu fui lá assistir Não acredito. e vi, porra, maneiro. Aí, ok, os caras estão inventando isso. Mas aconteceu a mesma coisa com o Som da Liberdade, cara. Que era um filme politizado. É que o Som da Liberdade não tem nada, realmente, né? O pessoal, porque eles estão culpando a esquerda, não se fala disso no filme. Agora, qual é a trama de Ainda Estou? Cara, não tem como. Que ele tava defendendo a direita. Que isso, o cara nunca aconteceu, que não tem isso. Mas, cara, eu esquecendo a veracidade do filme, se é fato ou real ou não é, olhando pro filme, é um filme que, tipo, eu achei legal. Sim. Achei legal, sabe? Não é o melhor filme da minha vida, mas eu achei um filme legal. E por falar que é um filme legal, Muito chato. e depois descobri que é um filme politizado, meu irmão, tu se meteu numa agonia de cobra, né? Então, o público brasileiro não consegue ter essa nuance. Você pode olhar um filme e não gostar, não concordar com a agenda, mas falar, eu acho esse filme bem feito. Por exemplo, eu assisti Barbie. Barbie, eu não concordo com a agenda que o filme quer passar. E claramente é um filme feminista que quer passar uma visão feminista das Eu coisas. disse que não é um filme pra mim. Eu não... Cara, eu gostei pra caralho. Eu achei um puta filme. Bem feito, atuações maravilhosas, trilha sonora Eu do achei o filme caralho. ok. Eu não, achei bom. Achei o filme bom, Filme cara. Sessão da Tarde. O filme é horroroso, cara. É difícil de tancar, porque o roteiro é muito ruim. Atuação, ok. A atuação, né, do Ryan Gosling foi sensacional. O Ken roubou a cena do filme feminista da Barbie. A fotografia também tem seus méritos. Aquela ambientação cheia de rosa e tal. É bacana, né? É que depois vai pro mundo real e se perde muito disso, mas ainda assim tem elementos tecnicamente positivos no filme. Só que o roteiro é tão bizarramente ruim que é impossível nesse caso você ignorar. Até porque não é um roteiro de filme, é uma palestra de 2 horas. Durante a maior parte é uma palestra disfarçada, mas não que a mensagem seja disfarçada, mas é porque não é literalmente uma pessoa em pé dando um discurso, sabe? Palestrando. Então, durante a maior parte, só não tem a estética de uma palestra, mas é uma palestra. E no final, o clímax do filme é literalmente uma palestra. É um monólogo de, 15 minutos da mulher falando todas as lorotas feministas mais batidas e refutadas da história. Cara, tem um vídeo muito bom da Deb Screve, onde ela fala justamente desse discurso final do filme da Barbie e refuta o discurso inteiro, assim, que é sensacional. Eu já pensei em fazer react desse vídeo, mas é que já tinha passado tanto, né? É que eu não sei, foi pra gaveta. Talvez eu ainda traga react desse vídeo da Deb Screve, que foi muito bom. Mas, nossa, é muito difícil. Esse foi um dos pouquíssimos filmes na minha vida que eu tive muita vontade de ir embora da sessão antes. Eu não consigo dizer que um filme é bom mesmo, se ele me dá vontade de sair no meio. Tipo, tá difícil de aguentar de tão absurdamente insuportável que tá sendo. Mas ele se propõe a isso. O Oppenheimer, que passava junto, que deu... Que foi os dois, né? Então, na o mesma semana. Oppenheimer eu achei meia boca também. Oppenheimer. Eu gostei, Oppenheimer, você achou meia boca? Eu achei meia Você boca. gostou de Barbie e não gostou de Então, Oppenheimer? eu achei... Eu tô com a mesma... Eu tô falando que o gosto pra cinema do Arthur é altamente questionável. Eu tô igual essa mina aqui. Você gostou de Barbie, você não gostou de Oppenheimer? Cara... O Arthur chegou a virar meme uma vez, né? Porque ele fez a crítica de cinema de um filme esquerdola também, era Bacurau, uma coisa assim. Eu ia falar Curaçao, acho que é Bacurau. Sei lá, eu não assisti esse filme, mas eu sei que viralizou a crítica dele. Virou meme, assim, o pessoal ficou debochando. De tão, digamos, não bem feita, né? Que a crítica foi. Não, tu vai perder seguidor. Cara, eu achei o Oppenheimer um filme muito monotônico. Ele é um filme que ele tá sempre na mesma nota o tempo todo. Ele não... Pô, eu discordo disso. E pra mim, isso... Eu não vou dizer totalmente monotônico, porque é bitônico, na verdade. Ainda Estou Aqui, ele tem 2 tons, né? A primeira metade é de um jeito, a segunda metade é... A primeira metade é família feliz, comercial de margarina estendido pra você se afeiçoar à família, e depois é depressão profunda, porque evidentemente você tem que sentir a perda da família e toda a tragédia, só que fica demais, assim, sabe? Pra mim, aqui, a minha crítica especialista de cinema, eu acho que o filme teria um ritmo muito melhor se ele intercalasse as coisas. Se não fosse, tipo, primeiro vamos mostrar a família sendo feliz o tempo inteiro, que eu acho que estraga até a imersão na ditadura, porque, pô, eles estavam vivendo no meio da ditadura, mas eles tinham que mostrar uma família feliz para depois você sentir o baque de perder, né, um integrante daquela família. Então uma coisa não é nem muito para um lado nem para o outro. Aí depois, né, que o cara é raptado e desaparece, aí vira full depressão até o final. Só que, pô, se eles tivessem intercalado um pouco, né, se não fosse só uma coisa ou outra durante blocos do filme, provavelmente o ritmo teria sido muito menos maçante.
Deixaria a montagem mais dinâmica. E é por isso que eu não consigo concordar com ele falando isso de Oppenheimer, porque uma coisa que o Nolan sabe fazer como poucos é justamente contar uma história de forma não linear pra não deixar o ritmo ser maçante ou cansativo. Porque Oppenheimer é um filme biográfico de uma história que a premissa dela tem tudo pra ser maçante, mas ele consegue deixar o filme intrigante justamente porque ele vai costurando elementos. E ele coloca um plot twist praticamente ainda no filme biográfico, quando você tem uma mudança de percepção no papel do Robert Downey Jr., por exemplo, né? E, cara, eu achei que Oppenheimer talvez fosse me entediar. Por filme biográfico extremamente longo, né? Eu ainda estou aqui, por exemplo, me entediou bastante. Mas não, por causa da condução do Nolan. E aí, porra, você vê, né? Nolan, um dos grandes gênios do cinema contemporâneo. E o Arthur acha que ele dirigiu mal o filme, basicamente, que foi monotônico. E do outro lado ainda estou aqui, que é um grande cineasta brasileiro, mas senta na mesma prateleira do Nolan? Não. Só na cabeça dos caras do Omeleft, né? Que fala que, a Greta Gerwig, diretora da Barbie, dirigiria Oppenheimer, mas o Nolan não dirigiria Barbie. Tá nesse nível a crítica do Arthur, na minha opinião. Não tem aquelas variações. Eu entendi o filme, eu gostei porque eu gosto da história, mas eu achei o filme ruim, em termos de... Poderia ter sido melhor. Acho que todo mundo pode ter o gosto. Mas o que eu tô falando é que, cara, eu não assisto filme pensando em viés político. As pessoas não fazem isso, infelizmente. Eu sei que as pessoas vão falar assim, porra, mas claramente, Peter, você tem um viés político. Sim, todo mundo acho que tem. Todo mundo tem um lado. Se o cara é conservador, o cara é de esquerda. E eu sou um cara mais conservador mesmo. E eu acho que isso deve me favorecer ou não a gostar de certos filmes, de certas obras. Mas eu sempre costumo dizer que eu procuro não militar nisso. Eu procuro, não sei se eu consigo, porque isso está intrínseco na pessoa. Às vezes milita porque não tem muito como fugir. Eu sempre lembro dessa conversa que eu tive com o Peter. Ele claramente evitava entrar nos assuntos políticos. Ele queria... A proposta do Peter com o E-Nerd, e eu sempre defendi isso porque eu acho que é preciso ter... Isso é uma questão de oferta e demanda, certo? Se tem gente que não gosta de política, não quer pensar em política e quer consumir conteúdo de entretenimento, sem levar pra esse lado. Porque, sei lá, é como a pessoa quer viver a vida dela que eu posso fazer. Eu acho que seria melhor se ela tivesse um pouco mais de conhecimento político, se aprofundasse um pouco mais nesses temas, porque são importantes pra vida dela. Eu posso até achar isso, mas eu não posso impor isso em todas as pessoas. Todo mundo tem que consumir política e se politizar pra caramba. Não dá pra impor isso. Até porque as pessoas, às vezes ela é muito jovem e vai se interessar por isso mais tarde, mas ainda não chegou na fase da vida onde ela se interessa por esse tipo de conteúdo, enfim, discussão. E essa pessoa, ela tem direito a ter um conteúdo produzido pra ela. Certo? E se ela for consumir esse conteúdo neutro pelos esquerdolas, nunca vai ser neutro de fato. Dá pra dizer que o único cara que produz um conteúdo geek mais ou menos... O mais próximo de um conteúdo neutro é o Peter. Porque justamente ele tem um lado, só que é o lado errado pra você conseguir politizar abertamente o seu conteúdo. Porque se você faz um conteúdo abertamente politizado de esquerda, as marcas continuam te patrocinando. A Crunchyroll te chama pro painel dela, pros eventos dela, CCXP, essas merda toda. Pra direita, não. A gente sabe, tem muita propriedade pra falar disso. Então, como o Peter, ele acabou de falar, ele é mais conservador e ele tem o foco de fazer o conteúdo dele querendo realmente falar só da parte geek, da parte de cultura pop, ele vai neutralizar o conteúdo dele muito mais do que a galera do Omeleft, do que a galera do Jovem Nerd, do que canal de anime que fala mais de comunismo do que do anime em si, porque o Peter tá do lado em que ele precisa ser neutro, porque se ele se posicionar pro lado que ele acredita, ele pode ser cancelado. Então... eu acho que por isso dá pra dizer que o conteúdo dele é o mais neutro do meio da cultura pop. E eu acho que precisa ter esse tipo de conteúdo pra quem quer esse tipo de conteúdo. Especialmente porque quando ele vai se posicionar... Há pouco tempo atrás eu poderia dizer que quando ele vai se posicionar, ele acaba caindo pro nosso lado. Mas isso já não é mais verdade, infelizmente, né? Teve várias tretas recentes em que ele se posicionou e caiu pro lado de lá. Mesmo sendo mais conservador, lacrou. Em muitos pontos ele lacrou. Ele pode achar que não, é a opinião dele, a visão dele, pra ele aquilo não é lacração, enfim. Mas boa parte dos nerdolas, dos conservadores, etc., sim, acham que ele deu uma lacrada. E pra mim ele usou vários argumentos, né, lacradores, inclusive demonstrei isso nas minhas respostas. Mas o ponto é, eu sempre defendi que o Peter produzisse o conteúdo dele de forma neutra, sem precisar ficar se posicionando só porque ele é um cara de direita, então ele tem que se posicionar. Não, porque o conteúdo que ele produz atende uma fatia de mercado que precisa desse conteúdo. Porque se essa pessoa só tivesse como escolher o meu conteúdo ou o conteúdo do Jovem Nerd, seria um problema, porque os dois lados estão politizando, cada um está politizando pro seu lado, e a pessoa não quer ver política nenhuma, ela só queria saber quando é que vai sair a nova temporada de Dragon Ball. A questão é que quando o Peter, de propósito ou não, se posiciona numa pauta política, qualquer um pode ver aquilo, julgar a posição dele política, comentar e responder. E quando são os nerdolas, é meio que isso.
Algumas respostas podem ser ruins, podem ser terríveis, podem ser debochadas, até ofensivas, mas ainda vai ficar nessa esfera. Ele não vai ser cancelado e não vai perder nada, como ele mesmo confessou. Do outro lado, já não se pode dizer o mesmo. Pessoa, né? Os valores da pessoa estão intrínsecos, então isso deve dizer muito sobre o público que eu tenho, né? Mas isso dizia muito mais, cara, na época que você não tinha muitos canais de cultura pop de direita, muitos, militantes de direita, né? Então, que naquela época, como eu era o único canal que não militava pra esquerda, porque quando eu falo militar pra esquerda, nem militar politicamente. Sim. Nem fala, eu votei no Lula. É isso, chegava lá, não, isso aqui é maravilhoso, esse cara aqui, essa pauta social, que bom que esse protagonista é negro. Eu ia dar um exemplo, acabei até me esquecendo, né? Divaguei demais. É que ele tava falando sobre ele tentar não se politizar, e eu lembro que ele tentava realmente se manter neutro o máximo possível. Tanto que quando ele tava fazendo as análises de She-Hulk, eu conversei com ele no privado e aí ele tava falando, que tá difícil não falar do feminismo, alguma coisa assim. Tipo, eu tô tentando, né, analisar só a série. Aí eu falei, Peter, mas a série é sobre feminismo. Como é que você não vai falar? Tipo, porque o Peter, ele tenta fazer uma análise aprofundada das obras, né? Pega os frames, a referência, easter egg e tal. Então, eu falei, praticamente, como é que você vai ignorar a mensagem feminista escrachada e óbvia do episódio? Se o episódio é sobre feminismo. Se ele não fala de feminismo analisando a série da She-Hulk, ele não tá analisando a série da She-Hulk, porque a série da She-Hulk é sobre feminismo. Praticamente só sobre feminismo. Ignorar o feminismo dessa série é ignorar 90% da série. Não tem como você analisar uma obra ignorando 90% dela. Foi mais ou menos a conversa que a gente teve faz muito tempo. Então, assim, eu tô parafraseando, não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que ele teve esse insight e falou, cara, é mesmo, é isso aí. E desde então, ele começou a falar das pautas feministas que a série estava abordando. Talvez tenha dado algum problema pra ele pelo Twitter naquela época também. Mas você vê, ele tentou, mesmo analisando She-Hulk, se manter neutro o máximo possível. Só que a série era tão essencialmente política que simplesmente não dava. Não dava, mas ainda assim ele tentou. Eu não fazia esse tipo de coisa. Eu simplesmente olhava, eu não ficava defendendo pauta social. Como eu não faço isso até hoje. Então, por isso, eu era um cara considerado de extrema-direita. Eu não até que saiu, não sei se você vai lembrar, cara, saiu numa... Acho que foi no Estadão, aquele mapa que tinha do viés da pessoa, lembra? Que eram bolinhas? Eu lembro. No Estadão, não lembro. Não, Folha de São Paulo, um dos dois. isso é bem comum, na verdade. Aquele mapa que é um quadrado, são Não, quatro... era um mapa, era uma coisa cheia de bolinhas, que dizia o nome de cada uma pessoa e onde a pessoa estava. Não. Isso aí é o mapa de calor que chama da influência e onde a pessoa está, assim. Mas não é da pessoa comum, é dos influenciadores. Me colocaram extrema-direita ali. Cara, eu não sou político, não falo nada. Mas eu percebi que eles faziam isso conforme os seguidores que as pessoas tinham. E sim, realmente tinha muito seguidor de extrema ali, né? Cara, e o que aconteceu? Isso foi muito engraçado, porque tem aquela janela de Overton, né, cara? Que foi indo mais pro centro, né? E eu fui sendo colocado mais pro centro, porque foram surgindo muito mais gente de muito direita, cara. De extrema direita, né? E isso é interessante e é legal ele observar isso e reconhecer isso, porque, querendo ou não, aqui ele tá reconhecendo que a gente prestou um grande serviço a favor dele. O fato de existirem cada vez mais pessoas de direita, posicionadas bem mais pra direita do que ele, jogou ele pro centro, o que é bom pras marcas. Então, novamente, a gente só ajudou o Peter nesse sentido, durante esse tempo todo. Porque se antes ele era o cara da extrema-direita, porque ele não tava lacrando em todas as suas análises, e quando emitia uma opinião vez ou outra, ele ousava criticar uma obra feminista, uma obra com uma protagonista mulher, o que realmente era um tabu, você não podia fazer isso de forma nenhuma. Essas obras eram blindadas, tipo assim, a protagonista é mulher ou é um negro, você já tá proibido de não gostar, de tecer uma crítica negativa. Tava nesse nível. Talvez seja um tempo distante demais pra alguns de vocês lembrarem, mas eu lembro perfeitamente que, assim, era quase que um crime você criticar essas obras e o Twitter todo ia em peso te marcar e te chamar de machista, de racista, etc. E tentar ferrar com a sua vida o máximo possível. E naquela época, o Peter, como era o único canal focado em cultura pop que, vez ou outra, criticava uma obra protagonizada por uma mulher, ele era o cara da extrema-direita no meio geek, no meio pop, né, da cultura pop. Só que aí surgiu a Liga Nerdola, né? Surgiu Heróis e Mais, surgiu Linhagem Geek, surgiu... Eu já tava aí fazendo isso há um bom tempo, mas o meu canal nunca teve como foco a cultura pop essencialmente, né? Um canal de opinião, eu vou falando a minha opinião sobre os assuntos variados. Muitas vezes cultura pop que eu gosto, mas não só sobre isso. Enfim, né? Isso moveu a janela de Overton. O que pro Peter foi bom. Então, essa é uma parte que às vezes até quando ele critica que tem uma galera extremista demais, né, na direita hoje em dia, que pra ele é ruim, ele não percebe que essa galera é justamente a que permite que ele ainda seja visto como um cara moderado, como um cara perto do centro. Pelo menos. Porque se essa galera recua pro mesmo nível do discurso dele, não é que agora todo mundo é moderado e tá de boa e paz e amor e vamos dar as mãos e cantar Imagine. Não, nós vamos ser os extremistas, só que lacrando.
Então, a opinião mais extremista de direita possível é falar que o Yasuke, como protagonista de um jogo no Japão, é bom, do Assassin's Creed. Botar um africano pra ser o protagonista de um jogo japonês, ambientado no Japão, é uma coisa super legal, super positiva. Essa vai ser a opinião da extrema-direita. Por isso que é importante você ter pessoas que discordam disso e que apontam, não, isso é lacração. Porque aí o Peter, defendendo essa posição, fica lá no meio com os moderados, com os isentões e etc. Que fazendo a mesma coisa que eu fazia. E foi roubando essa minha audiência. Foi me roubando. Então, ali, eu comecei, cara, eu continuei a mesma pessoa. Eu continuei dizendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Cara, eu sempre muito neutro, cara, o máximo possível que eu consigo. Tanto é que eu gostei dos dois, de direita e de esquerda. E aí, na última pesquisa que fez, me pontaram muito mais pro centro, entende? Então, Sim. é como se... Eu não vou, bem entre aspas, ok? Como se minha audiência desse uma filtrada. Sim, dá. Bom, isso que ele tá falando é sobre ele, mas é interessante porque também é uma análise do panorama geral, né? O mesmo estudo feito 2 vezes, na primeira vez colocou ele na extrema-direita, na segunda vez colocou ele no centro, e eu também acho que... talvez ele até tenha mudado, tipo, ele lacrou um pouco mais do que ele vinha lacrando antes. Mas até isso talvez tenha sido reflexo da galera tá se posicionando mais à direita, e aí ele quis dar uma puxada do lado de lá, não sei. Mas eu não acho que ele mudou substancialmente ao ponto de, sabe... Ele tava aqui e veio pra cá. Não acho que a mudança foi nesse nível. Então, se o mapa jogou ele bem mais pro centro, não é porque ele foi bem mais pro centro. É porque muitos de nós... Não é que a gente foi mais pra direita também. Acho que todos já estavam nesse ponto. A questão é que poucos tinham coragem de levantar a voz e falar. Poucos. E essas vozes foram começando a aparecer com cada vez mais frequência. E isso é importante pra mover a janela de Overton. Aqui o Peter tá demonstrando uma das nossas vitórias, eu acho. Porque a gente conseguir empurrar a janela de Overton o suficiente pra direita, ao ponto de fazer o Peter ir pro centro e não ficar na extrema direita, porque ele definitivamente não é da extrema direita, é uma vitória. Não é uma vitória? Porque se antes ele tava na extrema direita é porque a janela tava escaralhada pra esquerda. Isso é terrível. Então, aqui ele acabou demonstrando uma coisa, um trabalho essencial que os nerdolas acabaram fazendo. Total. Eu ia perguntar isso, porque eu lembro de ver alguns vídeos seus que as pessoas criticavam muito você falando sobre a agenda woke nos filmes da Marvel. E aí tinha gente que chegava e falava assim, não, tem muita agenda woke, não, tá, a Marvel tá totalmente wokeizada. E tinha gente que fala, não tá, e o Peter, Não, tem gente que fala que tá não existe, viajando. né? Exato. Não. E aí eu acho que com essa... Mas essa galera falando que não existe tá cada vez mais sumida. Volta e meia tem um maluquinho, mas os caras tipo, já perderam tanto a mão que agora eles estão se autodenominando Dark Woke. E daqui a pouco vão falar que não existia também, né? É porque eles também criaram a autodenominação woke e não existia cultura woke. Aí criaram o Dark Woke, não existe Dark Woke. Não duvido, né? Do jeito que essa galera gosta de apelar pra um gaslighting. Com essa movimentação recente da Marvel com o último Quarteto Fantástico, a gente vê que eles foram bem pra um outro lado de valorização da família. Ah, sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa polêmica do woke na Marvel e se você acha que tá tendo essa movimentação. Não, cara, assim, tipo, acho que é uma história já manjada, eu acho que não tem o que discutir. Acho que os dois extremos de cada lado são os caras que enxergam a lacração em tudo, isso é um extremo, e o outro é o cara que fala que não existe cultura woke. Só que como a gente sabe que as empresas estão aparelhadas, a gente tem provas, várias, inclusive de dentro da própria Marvel, da Disney, de CEO, de diretor falando que realmente tem essa imposição lá dentro, o cara que tá vendo lacração em tudo, supondo que ele esteja realmente vendo lacração onde não existe, às vezes, esse cara tá certo em 90% das vezes. Então, são dois extremos. Um lado que exagera e por isso acaba estando errado em 10% das críticas que fez, porque aí viu lacração onde realmente não tinha. Acontece, vez ou outra, tem alguém falando que uma coisa foi lacração e eu mesmo não concordo. Acho não, aí realmente passou. Acontece. Só que a pessoa que tá vendo lacração em tudo, ela vai acertar, por osmose, infinitamente mais. Porque quase tudo tem lacração. Ainda mais se a gente for falar da Marvel. O que eu posso fazer? Por isso são os dois extremos. Então, acho que esse lado aqui, o cara que faz vídeo falando que tem lacração em tudo, tá fazendo pra esse lado daqui. Sim, um sim. saindo uma porrada pro outro, né? Que são os nerdolas e os lacrolas. Mas é fato, cara, existe. Não tem lacração em tudo, mas existe, cara. Não é a baforada do Godzilla que é rosa que é lacração, pelo amor de Deus, né, cara? É, isso aí... Mas tem gente que faz conteúdo assim. Então, Eu cara, sei, eu já não tem vi. cabimento isso. Então, cara, isso começa a mexer com a cabeça da galera. E a galera vai fundando numa bolha, cara, que realmente acha que se eu não militar a favor de lacração, falar que tem lacração em tudo, eu sou lacrola. Tem gente que me chama de lacrola, cara. Sim. É surreal. Eu que sempre bati na lacração, eu não suporto lacração. Mas só do fato de eu não apontar alguma lacração, eu sou lacrola. É que você usou alguns argumentos deles, mas tudo bem. Eu não quero ficar voltando pra isso, sabe? A minha intenção realmente não é essa. Eu tô achando bem interessante o papo deles até aqui, na verdade, tá? Aí os outros caras falam que eu tenho que viver em Cuba. É surreal. Mas, cara, existiu. A gente tem várias obras da O Peter se propôs a pagar a viagem de um militante de esquerda pra Cuba e fez o cara regar pra ele. Foi lindo, mano. da Marvel, que realmente são obras que não tem nem como você pensar se pode ou não pode. Não tem nem como você pensar o que seria lacração dentro da obra. Porque a obra toda é lacração. She-Hulk. She-Hulk, por exemplo, cara. She-Hulk, Acolyte. Então, se você chegar, você tem que pensar o que é a obra ali dentro.
Que a obra inteira é uma pauta social gigante. Bom, e é legal, que ele ainda tá me dando razão do que eu falei de She-Hulk anteriormente, né? É isso aí. Cara. E aquela forçação de barra onde... Lembrando, lacração sempre eu vou falar, não é algo que fortalece nenhuma pauta social, ao contrário, empobrece, né? Porque se você quer empodera a mulher, mas sem Perfeito. empobrecer o homem. Porque a mulher pode ser empoderada, pode ter poder sem deixar o homem como babaca, cara. Foi o que fizeram She-Hulk, né? Pra She-Hulk ter poder, pra mulher ser empoderada, todo homem era babaca. Todo. É verdade. 100% dos homens no planeta Terra eram homens escrotos, babacas, que gostavam de ter patriarcado, aquele tipo de coisa. Então, cara, isso atrapalhava, eu acho que... Só atrapalhava a pauta do machismo, do feminismo, enfim. E começaram a perceber isso, e começaram a botar um pé um pouco no freio. Hoje, cara, tá bem reduzido, se bobear quase não tem mais nada. Eu acho que é muito difícil você encontrar esse tipo de coisa. Aí eu discordo. Infelizmente ainda tem bastante coisa. Acho que, não sei se ele concordaria, mas, pô, teve muita lacrada ainda na nova temporada de Demolidor, que pra mim foi uma decepção absurda. Eu realmente esperei que ia estar bem mais limpa, mas, putz, tinha agendinha quase todo episódio, velho. Aquilo ali foi triste. A série não é um lixo completo, mas claramente ela piorou muito por culpa da agenda que ainda estava presente. E que mesmo que a Disney tenha tentado limpar um pouquinho, ficou muita coisa, sobrou muita coisa. Eu sei que é uma série que muita coisa foi regravada, porque parece que ela estava bem pior antes, mas ainda assim passou coisa pra caramba, né? E infelizmente ainda tá cedo pra essa afirmação do Peter. A gente tem a esperança de que vai melhorando, enfraquecendo cada vez mais. Olha como é que foi a última temporada de The Boys. E o cara, o showrunner, né, de The Boys já tá prometendo coisa ainda mais lacradora pra temporada final. Então, não acabou. Diminuiu, mas tem que diminuir muito mais. Coisa, né? Que chame tanta atenção. Lógico que se você for navegar em canais que falam sobre isso, os caras, meu irmão, os caras vão ter que inventar esse tipo de coisa, porque os caras vivem disso, né? Não precisa inventar, Peter. Esse é o problema aí, ó. Isso é uma crítica que é quase lacrola, velho. A gente precisa inventar que The Boys tá super woke, que o showrunner já tá prometendo que a última temporada vai ser mais anti-Trump do que todas? Eu preciso inventar isso? Essa última temporada do derivado, o spin-off lá de The Boys, eu nem vi toda ela ainda, porque tá muito chato. O começo dela, pelo menos, tá insuportável. E eu achei a primeira temporada boa, apesar de já ter várias lacradas. Tá cheia de lacre, velho. Tá cheia de lacre. Então, a gente precisa inventar? Não precisa, cara. Você sabe que não precisa, não é possível. Não tô dizendo que não tem ninguém que se passa, às vezes, de lacração onde não tem. Precisa sempre pontuar essa crítica, é fundamental, porque isso é absurdo. Não. É um erro terrível ver lacração onde não tem. Cara, mas pra mim isso ainda é a exceção da regra. Na maioria das vezes a pessoa tá vendo porque tem. Porque, infelizmente, ainda tem em quantidades que não dá pra só ignorar e fingir que a gente já resolveu esse problema. E, Peter, eu perguntei... Peter. Eu ia falar isso agora. Eu perguntei porque, assim, eu já acompanho há muito tempo, meu pai, minha família inteira, todo mundo muito nerd. E a gente viu essa guinada dos filmes, principalmente do MCU, porque a DC, ela... Guinada pra baixo. Guinada pra baixo, porque a gente começa ali com o ápice no Vingadores 2012, que foi era um filme sério, até o Soldado Invernal era um filme sério. E aí depois a gente começa a ver essa lacração entrando. Pô, a mina manja, né? E gente negando. E uma coisa que eu sempre me questionei foi assim, o público nerd, ele não é woke. Por que os caras... Então, por que os caras não... O público nerd é nerdola. A gente tá provando isso vez após vez após vez. Tentando tanto enfiar uma agenda woke num público que claramente não vai engolir isso. E aí a resposta é o que eu falei anteriormente, porque eles estão utilizando a cultura pra fazer engenharia social, pra usar como uma arma política de fato. E se isso não é financeiramente viável? Olha, bom, eu posso muito bem falar pra você que, porra, questão financeira, né? Tipo, os caras fazem, eles devem achar que isso vai dar resultado e deve dar. Não deu. Tanto que voltaram atrás. Calma. Vamos lá. Teve muitos flops. Aí o Arthur acertou também, né? Em geral, a maior parte das coisas que eles lançaram com essa agenda foi um fracasso completo. Nesse ponto sim, voltar atrás, mas não sei por questões Não, mas durante muito tempo foi. Acho que depois do Vingadores... Ficou anos funcionando, né? E volta e meia vai acontecer uma pauta aí, né? Com relação a isso. Até desenho animado. Veio com lacração desenho animado que, cara, tipo... Que era ridículo isso. Mas as pessoas, elas tendem a medir, cara, o sucesso de uma obra pela bilheteria. E é bem pobre medir isso, né? Esse era um conceito antigo que se tinha. Hoje em dia, cara, um filme já sai vendido, Arthur. O filme já tá lá, antes de estrear, já tá todo vendido e pago. Nesse sentido, o que o Peter tá falando aqui, mas é que são coisas diferentes. O sucesso em que sentido? Porque, não, tudo bem, o filme ele não deu prejuízo porque ele já foi pago anteriormente pelos trilionários da BlackRock. Já financiaram a droga toda, não deu prejuízo nenhum. Mas a
a amostragem, a métrica, a medida ali também é da aprovação popular, da aceitação popular. Então, a bilheteria, ela pode não medir necessariamente o sucesso financeiro, mas isso é questionável, né? Vamos por partes. Digamos que ela não mede totalmente o sucesso financeiro. Ela está medindo a aprovação do público e o que o público quer consumir. Se ele está aprovando ou rejeitando a direção daquela obra. Num mundo normal, isso também seria suficiente para derreter as ações da empresa, porque se ela está consistentemente fracassando, significa que ela não está entregando o que o público dela quer. E isso faz a empresa perder valor de mercado e os acionistas não vão querer investir numa empresa, né, que não sabe ler o que o próprio público deseja. Só que nesse caso, eles não estão colocando dinheiro ali porque eles estão pensando necessariamente no retorno financeiro. Eles estão colocando porque eles querem aparelhar todo o sistema de cultura, de entretenimento, para transformar numa arma política. Então a gente sabe que eles estão queimando dinheiro de propósito. Agora, se fosse algo tão... Dane-se, o dinheiro é infinito, não tem problema nenhum. Por que a Warner está passando pela segunda venda agora? Então, algum impacto financeiro ainda tem. Entra muito dinheiro nessas empresas, mas sai muito dinheiro dessas empresas. A Warner não tancou tantos fracassos consecutivos. A Marvel tá tancando, primeiro porque a Disney com certeza tem muito mais grana, e a Disney, ela começou a lacrar pra caramba depois do momento mais promissor do estúdio na história, que começou a acertar um sucesso atrás do outro. Então, lançava Frozen, era sucesso, lançava Moana, era sucesso, lançava todos os filmes do MCU, eram sucesso, um atrás do outro, e o sucesso ia só aumentando, os filmes do Star Wars foram sucesso mesmo, já cheio de agenda, né? Então, assim, a Disney, ela conseguiu errar consistentemente durante muito tempo, muito mais, porque ela veio de um período muito, muito positivo, né? Com muita bonança. Mas você vê que um estúdio que já estava capengando um pouco mais não tancou o mesmo histórico de fracassos. Ou um histórico até maior, né? Porque não tinha todo esse estofo. Tinha um estofo anterior. Se a gente voltar, né? Antes da Disney comprar a Marvel mesmo, a Warner reinava muito mais nos cinemas, né? Só que aí começou a perder as principais franquias, começou a sabotar as outras franquias e foi virando um desastre. Então né? Beleza, a gente não fica então só com a métrica das bilheterias, mas se tivesse tudo muito bem, por que a Fox precisou ser vendida? Por que a Warner precisou ser vendida? Tem algo estranho acontecendo em Hollywood também aí, né? Talvez. Mas eu entendo que não é só financeiro o projeto, né? O propósito. E que, inclusive, o recuo não é só por falência, é por estratégia política também. Porque... já falei em outros vídeos, as pessoas por trás desses projetos começaram a perceber que os tiros estavam saindo pela culatra. Tipo, não adianta nada você tentar massificar a produção cultural, fazendo com que tudo vire woke, lacrador, anti-Trump, de uma forma bizarra, se as pessoas estão assistindo, odiando, achando uma merda, e elas estão começando a ter nojo das pautas, ao invés de comprar as pautas. Porque o desejo deles é esse, né? Tudo isso eles estão fazendo para promover uma lavagem cerebral na população, fazendo com que todo mundo assista esses filmes e pense: a esquerda é boa, direita é ruim, direita malvada, cristão malvado, comunismo bom, feminismo bom, homem mau. É isso que eles queriam fazer com esses filmes. Mas o que eles conseguem é, pelo amor de Deus, esse filme acha que eu sou idiota, tá querendo me convencer que essa ideologia genocida de bosta é boa e que todo cristão é canibal, e isso é um absurdo. Então isso é um lixo. Vai pra internet e reclama. Até a máxima de fale bem ou fale mal, mas fale de mim, mudou por causa disso. E o último prego no caixão foi o Trump sendo eleito, quebrando todos os recordes. Então pra que serve? Se tudo isso é feito pra expurgar republicanos, expurgar patriotas e conservadores, e perpetuar no poder socialista, comunista, progressista, identitário, democrata, deu errado. Então, além da lógica financeira, tem a lógica política, que também justifica esse recuo. As pessoas não entendem isso, né? Só com licenciamento o filme já tá pago. Frozen, por exemplo, cara, a Elsa vendeu mais de boneco do que de bilheteria. Sim. Então, cara, então tem isso. Mas foi um sucesso de bilheteria. Se tivesse sido um fracasso de bilheteria, teria vendido tanto boneco? Teria possivelmente vendido muito boneco, mas não teria vendido tanto. Então uma coisa também tá atrelada à outra. Inclusive, isso é uma parada que o pessoal usou também como métrica, né? Vários bonequinhos de personagens lacradores que estavam encalhando em todas as lojas. Pra empresa, tipo, já tinham vendido merchandising suficiente, mas não tava se vendendo a longo prazo. Até isso começa a impactar na decisão de quem não recebe o financiamento direto da BlackRock. Por exemplo, BlackRock, né? Mas não só ela. George Soros, Open Society, etc. Vocês sabem. Então são muitas camadas. É óbvio que é uma discussão muito mais profunda, né?
Porque, cara, as pequenas lojas, elas realmente estão comprando o produto com a intenção de vender e elas não têm esse grande financiamento. Não tem como você fazer isso com todas as lojas de todos os países do mundo. Você consegue controlar as macroempresas, as grandes corporações. Consegue injetar dinheiro ali pra que, continua vendendo essa porcaria que ninguém compra, simplesmente porque a gente tá querendo fazer política aqui, então toma mais uns milhões pra você não sair no prejuízo. Dá pra fazer isso com alguns núcleos, não com todos. E aí vai acaba afetando toda a cadeia do mercado, porque na base tá cheio de gente que tá simplesmente tomando no rabo. Tá tentando vender o boneco da Mary Sue lá do Star Wars e ninguém quer comprar, porque todo mundo quer só o boneco do Anakin, do Luke, do Darth Vader. Mas estão mandando um monte de boneco da Rey. Ninguém compra a droga do boneco da Rey. Uma hora as lojas menores que não têm essa parte financeira não vão comprar. Não, cara, não vou comprar. Ninguém compra essa bosta dessa boneca. Então, as coisas elas ainda estão um pouco interligadas, né? Tipo, o mercado ainda tem algumas regras que, por mais que o dinheiro quase infinito desses trilionários consiga subverter muitas regras do mercado, eles não têm a onipotência de ignorar tudo e jogar o jogo da forma que eles querem. Por muito tempo eles até conseguiram fazer quase isso, mas tem um limite e a gente tá vendo isso na prática. Agora, você tem um ponto. Os caras voltaram atrás porque não tava funcionando. Eu acho que começou a gerar muito problema, mas também é o cenário político que a gente tá. Eu acho que é o pêndulo também, cara, que a galera tava de saco cheio, não tava mais funcionando. A galera defendendo o indefensável. Você não tinha mais o que falar, cara. Ficava alguns gatos pingados falando, não, cultura woke. Falou cultura woke, já sei que é chapéu de alumínio. Como se chapéu de alumínio é ele. É o cara que fala que não existe, porque sim, existe. Perfeito. Grande colocação. Outra coisa, cara, você assistiu Tremembé? Ainda não. O pessoal tá falando pra assistir. Aparentemente aqui eles estão mudando de assunto, né? Então parece que é isso, que esse é o corte. Eu não sei se tem mais algo interessante nessa conversa pra gente reagir, porque eu ainda não assisti. Eu vou, com certeza, ver o restante do vídeo em off, mas aqui eu tô vendo que eles estão mudando de pauta. Eu mesmo não assisti Tremembé. Eu sei que tem polêmica e talvez nem seja uma mudança completa de pauta, porque eu acho que tem glamorização de bandido. Contaram de novo a história da Elise Matsunaga nessa série? Eu não sei. Eu só vi no Twitter alguém falando. Eu acho que, inclusive, eu tenho separado esse trecho aqui, que eu vi no Twitter. Consigo finalizar mostrando isso pra vocês, já que eles começaram a falar de Tremembé. É exatamente isso aqui, ó. Terminei de assistir Tremembé e realmente o único erro da Elise foi ter sido pega. Aí alguém falou, o do Bruno goleiro também. E ela respondeu, e você fala uma bosta dessa, só prova que o teu problema não é com assassino e sim com mulher. Aí você defende ela e nós defende ele. Nosso paredão, Bruno. E ela, vocês homens defendem porque sempre se protegem mesmo na barbárie. Mulheres deveriam fazer o mesmo. Isso aqui eu tinha separado pra militante militando errado, né? Porque, pelo amor de Deus, os caras simplesmente escancarando a hipocrisia. A mulher começa defendendo uma assassina, tipo, não, ela tava certa mesmo. Aí o cara vai lá e defende um assassino e ela... Ai, os homens sempre se protegendo, independente da merda que eles façam. Disse a mulher que acabou de defender uma assassina. Eu não assisti, mas me parece, né, que essa série gerou esse efeito. Viu um monte de feminista maluca falando merda e exaltando mais uma vez a figura da Elise Matsunaga. O que tem aqui, ó? Elise matou o marido abusivo que traía ela, goleiro estrunfou uma mulher inocente porque quis. Aqui foi outra... E aí, olha como continua. Perdão, juntei dois casos diferentes. Podem ficar tranquilos que o goleiro Bruno não estrunfou, não. Ele só torturou, sequestrou e matou a mãe do seu próprio filho. Você pode colocar quase a mesma coisa aqui que a Elise fez, né? Esquartejou o marido na frente não na frente do filho, mas enquanto o filho estava em casa, alguma coisa assim. Eu não lembro com detalhes a história, mas uma coisa horrível também, né? Então, por motivos esdrúxulos. Assim como vários homens dentro desse esporte doentio cometeram vários crimes contra mulheres. Ela chegou ao ponto de problematizar o futebol, que é um esporte doentio. O futebol forma assassinos, alguma coisa... Cara, a cabeça das pessoas, né? Então, não precisa fingir que tem lacração, que tá vendo lacração, criar conteúdo, forçar a pauta. Esses animais... Infelizmente, ainda vão permanecer nos dando conteúdo por muito tempo. Então, é isso aí. Sobre Tremembé é o que eu sei, né? Então, talvez eles até continuem um pouco mais dentro da pauta, porque pode ser sobre isso. Glamorização de bandido, não sei, porque eu não assisti. Não sei muito. O que eu sei sobre Tremembé é só isso aí que apareceu pra mim na timeline. Mas se for o caso, se tiver mais alguma coisa interessante na conversa, eu volto fazendo uma parte 2. Mas essa aqui já tá bem longa, né? E aparentemente a gente viu já o essencial, pelo menos, o mais interessante do Peter revisitando as tretas que ele teve com lacrolas e nerdolas, com os meus comentários em cima. E agora eu quero saber os seus comentários, diz aí embaixo, com respeito, por favor, né? O máximo possível. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final. Valeu e até a próxima. Não querem escutar, não sabem